Em Brasília, 19 horas e 14 minutos. Em Assis também, 19 horas e 14 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta segunda-feira, começo de semana, segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Já são 226 dias do ano de 2023, faltando 139 dias para 2024. Hoje, completando 171 dias
da ocupação no acampamento Aprumar, no terreno comprado para ser o residencial Aprumar e que nos últimos 5 anos acabou sendo usado para lavoura de soja e de milho. E que a Justiça Federal agora quer saber quem autorizou, porque o contrato de compra do terreno tinha como única finalidade a construção de um condomínio habitacional. Justiça ouvirá todos os envolvidos. Mas hoje, completando 171 dias, são 171 dias, 171 noites que as famílias estão lá se revezando para lembrar ao prefeito, para lembrar a Aprumar, que as casas foram prometidas há 7 anos e as casas foram sorteadas há 6 anos. E até hoje, absolutamente nada foi feito, com exceção de um pedido de reintegração de posse, se preciso fosse, com uso da força policial. Mas a Justiça negou esse pedido de reintegração de posse e quer saber por que é que nos últimos 5, 6 anos houve plantio de soja, de milho, e não foi essa medida tomada pela Aprumar, já que o contrato assinado prevê construção de casas e não lavoura de soja e de milho. Alguém vai ter que se explicar na Justiça Federal. Hoje, dia 14 de agosto, faltando 505 dias para o mandato dos atuais prefeitos e vereadores. 505 dias, faltando para a conclusão do mandato dos atuais prefeitos e atuais vereadores. Aqueles que conseguirem concluir o mandato. Tem muitos que estão enroscados, enfrentando processos na Justiça, na Câmara Municipal, por falar em processo na Câmara Municipal. Saiu no Diário Oficial a relação das testemunhas que deverão ser ouvidas no processo em que o prefeito é acusado de prática de improbidade, crime de responsabilidade por ter emitido um decreto revogando a lei de criação da FEMA. E o prefeito indicou várias testemunhas que serão ouvidas a partir de quarta-feira, dia 16. No dia 16, 9 horas da manhã, será ouvida a testemunha Hélio de Paiva Matos. Logo depois, 10h30 da manhã, será ouvida a testemunha Nilson Silva. 14 horas, no período da tarde, será ouvida Andréia Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi. E 3h30 da tarde, Ângela de Fátima Canassa das Neves. No dia seguinte, dia 17, quinta-feira, 9 horas da manhã, será ouvido o doutor Ricardo Hiroshi, advogado, ex-presidente da OAB, ele que é testemunha arrolada pelo prefeito Ézio Espera. E também, 10h30 da manhã, Eduardo Correia Sotana, o Tatu, ex-prefeito de Maracaí. E às 2 da tarde, na quinta-feira, o ex-prefeito Ézio Espera. Quanto ao deputado federal Arlindo Quinalha e o prefeito Walter Rodrigo da Silva, estes serão oficiados para que indiquem uma data para serem ouvidos. A comissão deliberou ainda solicitar ao Ministério Público do Estado de São Paulo uma cópia do processo judicial que originou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com o município de Assis. Estão notificados os interessados, cientificando a advogada do denunciado que lhe é permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de direito da defesa.
Assinado o despacho pelo presidente da comissão processante, Luiz Antônio Ramão, pelo relator, Gerson Alves de Souza, e pelo José Carlos Silva Beitum, o Zé Gotinha, que é membro da comissão processante. Portanto, começam a ser ouvidas as testemunhas na comissão processante instalada para averiguar atos do prefeito José Aparecido Fernandes. O denunciante Carol Geraldo Tedeschi da Cunha Bertucelli, para apurar eventual crime de responsabilidade. O denunciado José Aparecido Fernandes. Essa já é a primeira informação da noite. Testemunhas começam a ser ouvidas na quarta-feira na Câmara Municipal. Quarta e quinta-feira. Lembrando que o deputado Arlindo Quinalha e o prefeito de Queiroz serão já oficiados para indicarem uma data para serem ouvidos na comissão processante. Todos foram arrolados como testemunhas do prefeito José Aparecido Fernandes. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Lembrando que, além deste processo, o prefeito, ainda na quarta-feira, dia 16, terá o seu agravo, que é um recurso no processo que foi condenado em várias instâncias, na época que era presidente da Câmara Municipal e que fez um processo licitatório para a contratação de jornais da cidade. Na quarta-feira, dia 16, o STF deve julgar, então, esse agravo apresentado pela defesa do prefeito. E retomando o que eu falei no início, aqueles que concluírem o mandato de prefeito, de vereadores, faltando 505 dias ou 72 semanas para acabar o mandato dos atuais prefeitos e atuais vereadores. Muito bem, minha amiga, muito bem, meu amigo. A Casa do Bauru já está a todo vapor, já está me informando aqui o César Rosa. Deixa eu saudar a minha amiga Marta Luzia Vieira Cardoso, meu amigo André Guga, feliz da vida com o Vossen, que venceu, convenceu e continua na briga pela vaga para continuar na segundona. Quarta-feira o time vai a Santa Bárbara do Oeste. A minha amiga Felina, ela e o seu Manuel estão lá no Colinas nos acompanhando. Por falar em Colinas, hoje alguns moradores me procuraram para reclamar das lâmpadas queimadas no Colinas. Lâmpadas queimadas no Colinas. Hoje, o morador Carlos Henrique falou: português, você precisa cobrar, não é possível continuar aquela escuridão que está lá no Colinas. Então, está feita a cobrança e amanhã cedo, no programa Acorda Assis, a gente cobra novamente. Mas hoje vamos dedicar todo o programa para falar de uma decisão sobre a Malta. Lembram que eu falei na semana passada que, primeiro, não havia possibilidade de continuidade das atividades, a empresa não tinha dinheiro para pagar os funcionários, férias dos funcionários que deveriam voltar na segunda, aí teve aquela reunião tensa, etc. e tal. Aí o promotor, doutor Eduardo Henrique Amâncio, concordando com a administradora judicial, opinou pela falência da empresa Malta com a continuidade das atividades. E a decisão saiu hoje, agora à tarde, dia 14 de agosto, decisão esta assinada pelo magistrado, 14 de agosto de 2023. E nós vamos dedicar todo o programa para falar dessa decisão do começo ao fim, para entender exatamente o que foi decidido pelo juiz de direito, doutor
Luciano Antônio de Andrade. Vamos lá? Nós vamos ler inteirinho para entender tudo. Para entender tudo como é que foi definida a decisão judicial. Decisão. Recuperação judicial, concurso de credores, requerente Cervejaria Malta. Juiz de direito, doutor Luciano Antônio de Andrade. Como já foi relatado em decisões anteriores deste feito, a empresa administradora judicial, noticiando a inadimplência do cumprimento do plano de recuperação relacionada com os pagamentos dos credores nos meses de maio e de junho, sem perder de vista que já vinha deixando de cumprir com os pagamentos dos honorários da referida administradora desde antes de maio de 2023, requereu a convolução, ou seja, a alteração de recuperação judicial em falência, dando cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei de Falência. Sobre o requerimento de convolução, o Ministério Público, em parecer contendo inclusive breve e completo relato da tramitação deste feito, se manifestou pelo acolhimento da pretensão do administrador judicial, mas ressaltando a conveniência da continuidade temporária das atividades. A empresa, recuperando a Malta, se manifestou pleiteando a extensão do prazo para buscar parceiros no sentido de quitar as parcelas do plano em atraso. Pois bem, como já dito, a inadimplência da empresa recuperanda é incontestável e até mesmo confessada na manifestação. De fato, a falta do pagamento integral dos honorários do administrador judicial já remonta a vários meses anteriores e a falta de pagamento dos credores, conforme as parcelas 7ª e 8ª, programada no plano de recuperação aprovado, já remonta desde maio de 2023, atingindo aqueles qualificados com garantia real e aqueles denominados quirografários, conforme relatório mensal substancial. Não se pode perder de vista que, por mais de uma vez, este juízo concedeu prazo para que a empresa recuperanda normalizasse os pagamentos, mas tal comando não foi observado, mesmo com a facilitação da empresa administradora judicial, que ofertou parcelamento voluntário do seu crédito, o que atrai naturalmente a aplicação no disposto no já mencionado artigo 22, mas também do artigo 61 da mesma lei, como pontuado pelo Ministério Público. Não bastasse a inadimplência já assinalada nos últimos meses, a empresa administradora judicial já vinha alertando a recuperanda sobre práticas contrárias a um intento de soerguimento financeiro, como o pagamento de valores acima da média do mercado para a empresa de consultoria. O adiantamento de valores para determinado credor, mesmo antes do vencimento das parcelas do plano que o contemplava, além do pagamento de valores substanciais e por anos acima do mercado a título de prolabore dos sócios. Sobre estes últimos pontos, esse juízo advertiu a empresa recuperanda em decisão anterior, quando consignou que, abre aspas, nota-se, por exemplo, que até o momento nenhuma providência foi tomada para reduzir gastos com a empresa de consultoria, que já recebeu desde o início desse processo mais de 2
e 800 mil reais. Valores claramente acima da média do mercado, como apontado pela administradora judicial. O mesmo se diga sobre a remuneração das cotistas proprietários, que tem aumentado de forma significativa seus prolabores, em movimento oposto ao faturamento que vem caindo de forma contínua. Não se desconhece que a empresa Recuperanda vem com algum esforço buscando parceiros comerciais e formas de se financiar ou de encontrar investidores capazes de lhe dar mais dinamismo empresarial ou mesmo suspiro financeiro. Ocorre que um insucesso reiterado nesse sentido se mostrou claro na medida em que não se apresentou até o momento nenhuma proposta que possa ser encarada de forma realmente vantajosa, não somente para os sócios da empresa Recuperanda, mas sobretudo para os empregados e credores, inclusive aqueles credores fiscais que possuem junto à Recuperanda atualmente dívidas que passam de 200 milhões de reais. Além disso, como demonstrado no último relatório mensal de atividades, o faturamento da empresa vem encontrando declínio, sem perspectiva de uma reviravolta que seja capaz de apontar para um horizonte em que uma empresa que deve mais de 200 milhões de reais possa pagar suas dívidas com um faturamento líquido mensal de pouco mais de 2,5 milhões. Sobre os credores fiscais, apurou-se ainda que a conduta descuidada da empresa Recuperanda com o fisco por anos e anos, conforme consignado em decisão, levou à imposição do regime especial de tributação, que resultou em acompanhamento mais próximo da fiscalização, mesmo após quase 2 anos da aprovação do plano de recuperação. Momento em que a empresa deveria ter enviado todos os esforços, no sentido de regularizar todas as suas obrigações. Não menos importante é o fato de a imprensa local estar noticiando de forma aberta e clara que a empresa devedora deu férias coletivas aos trabalhadores por semanas e não honrou com os compromissos devidos no mês passado, julho. Tudo a corroborar a frustração do plano de recuperação judicial como instrumento de reviravolta empresarial. Desta forma, seja pelo descumprimento do plano da recuperação, o que por si só já basta e é motivo suficiente, seja pela falta de conduta capaz de produzir uma virada de atividade empresarial que resulte no vislumbre de saldar todas as suas dívidas ou mesmo de cumprir um cronograma de pagamento, ainda que alongado, convô-lo à presente recuperação em falência, com fundamento na Lei de Falência 11.101. Isso posto, decreto a falência da Cervejaria Malta, fixando o termo legal em 90 dias, constados do requerimento inicial, da recuperação ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga. Determino ainda o seguinte: mantenho Brasil Trust Administração Judicial, representada pelo seu diretor, Fernando Pompeu Lucas, no cargo de administradora judicial, nomeando-se também para a falência que deverá prestar compromisso em 48 horas, informando na mesma ocasião o endereço eletrônico a ser utilizado no caso e promover pessoalmente com sua equipe a arrecadação de bens, documentos e livros, bem como a avaliação dos bens separadamente ou em bloco, no local
em que se encontrem sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servindo cópia desta decisão assinada digitalmente como ofício a ser encaminhada pela administradora judicial. Cópia dessa decisão ainda servirá como mandado em regime de urgência plantão para que as primeiras ações da administradora judicial sejam acompanhados de oficial de justiça, independente do pagamento de custas, que poderá solicitar o auxílio de força policial para garantir o cumprimento das ordens e a segurança dos envolvidos. Em 60 dias da data do termo de nomeação, o administrador deverá apresentar plano detalhado de realização dos ativos, inclusive com estimativa de tempo não superior a 180 dias a partir da juntada de cada auto de arrecadação. Realizar todos os atos necessários à realização do ativo, sem perder de vista a possibilidade do artigo 114, se for o caso. Notificar o representante da falida para prestar declarações e apresentar relação de credores diretamente à administradora judicial, sob pena de desobediência, publicando-se em seguida o edital para habilitações, impugnações, nos termos do artigo 99 da Lei de Falência. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas e com opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em contrário. Manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. Providenciar no prazo de 15 dias as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Apresentar a proposta de remuneração para os serviços a serem prestados durante a tramitação de falência, levando na conta, como se verá abaixo, que haverá nomeação de gestora judicial para a manutenção provisória das atividades que irá desempenhar, parte relevante dos trabalhos que, num primeiro momento, seriam da administradora. Desde já, se consigna que, como empresa devedora, está sem liquidez ou caixa suficiente e que provavelmente os seus ativos não consigam nem mesmo pagar os credores prioritários. Os valores devidos à administradora judicial doravante deverão ser considerados como despesa da massa, como forma de garantir a administração da falência. Suspensão de ações e execuções contra a falida com as ressalvas legais. Proibição de atos de disposição ou oneração dos bens da falida com expedição das comunicações de praxe. A publicação do edital eletrônico com a íntegra dessa sentença e a relação de credores apresentada pelo falido, constando prazo de 15 dias para a apresentação das habilitações e impugnações de crédito em que constem as seguintes advertências. No prazo de 15 dias, as habilitações ou divergências deverão ser apresentadas diretamente à administradora judicial no seu endereço ou por meio do endereço eletrônico a ser informado no compromisso a ser prestado e de que as habilitações apresentadas nos autos digitais não serão consideradas. Na ocasião da apresentação das habilitações e de divergências, os credores deverão indicar dados completos de conta bancária, nome do titular da conta, CPF, CNPJ, número da agência, etc., que possam receber eventuais valores
através da prévia expedição de ofício no banco. Ficam dispensados de habilitação os créditos que constarem corretamente do rol eventualmente apresentado pelo falido. Intimação eletrônica nos termos da legislação. Há ainda prerrogativas funcionais, respectivamente do Ministério Público, da Fazenda Pública Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento ou que já tenha conhecimento de que a devedora possui dívida, como é o caso, por exemplo, Estado de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, para que tomem conhecimento da falência. Havendo filiais em outros estados, a própria administradora deverá providenciar a intimação. Oficie através do Sismajude para determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome da falida, ao Banco Central para bloqueio das contas e ativos financeiros em nome da falida, à Receita Federal pelo sistema Infojude para que forneça cópias das 3 últimas declarações de bens da falida, ao Detran através do sistema Renajude, determinando bloqueio, transferência e circulação dos veículos existentes em nome da falida, e ainda a Central Nacional de Disponibilidade de Bens para pesquisa e bloqueio de imóveis em nome da falida. Poderá a administradora judicial adotar todas as providências para a preservação dos interesses da massa e eficiente administração de seus bens, colhendo informações diretamente junto a seus credores, falidos, órgãos públicos, pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de prévia autorização judicial, servindo cópia dessa decisão assinada digitalmente. E ainda providencie à administradora judicial a comunicação de todas as fazendas, Procuradoria da Fazenda Nacional, União Federal, Procuradoria da Fazenda de São Paulo, Secretaria da Fazenda do município de Assis, a respeito da existência dessa falência, informando-lhe nome da falida, número de processo e data da quebra, bem como de seus dados, administradora judicial, endereço do e-mail para que as fazendas públicas encaminhem nos termos da lei e no prazo de 30 dias diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada de cálculos, classificação e informação sobre a situação atual. A administradora judicial, de posse de tais documentos, instaurará incidente de classificação de crédito público para cada fazenda pública. Servirá cópia dessa decisão, assinada digitalmente, ainda como ofício, a ser encaminhado pela administradora judicial aos órgãos elencados abaixo: Banco Central, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Centro de Informações Fiscais, Setor de Execuções Fiscais da Fazenda Pública, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Banco Bradesco, Departamento de Rendas Mobiliárias, Cartório Distribuidor de Títulos para Protestos. Dito isso, necessário agora se apreciar a recomendação da empresa administradora judicial e do Ministério Público para que o mesmo, com a falência, se permita a continuação provisória das atividades empresariais com nomeação de gestora judicial profissional conforme permissão no artigo da Lei de Falência. Parece ser o caso de se atender à recomendação. Em primeiro lugar, tem-se que a empresa vem atualmente em regular funcionamento produtivo a despeito das férias coletivas já noticiadas acima, produzindo faturamento médio bruto no ano de 4 milhões de reais, embora em declínio conforme relatório. Tudo a indicar que a atividade empresarial tem repercussão positiva na localidade e mesmo que os produtos vendidos
tem aceitação boa no mercado consumidor regional. Não se desconhece que a demonstração de resultados vem mostrando recentemente resultado mensal líquido deficitário, com a soma das despesas operacionais, financeiras, administrativas, com pessoal, comerciais, etc. Mas da mesma forma, durante a tramitação da recuperação judicial, por diversas vezes se alertou a empresa recuperanda de que deveria fazer ajustes diversos a fim de otimizar seus recursos, o que nunca foi efetivamente realizado, conforme os relatórios mensais da empresa administradora judicial. Tudo a recomendar que, com uma nova gestão profissional, o equilíbrio possa ser encontrado e o resultado possa se tornar positivo, favorecendo os interesses da massa até que haja a alienação do ativo, o que deverá acontecer no prazo de 180 dias. Não bastasse isso, é de conhecimento notório que a alienação da unidade produtiva inteira ou em módulos de operação produz muito mais valor agregado do que a alienação dos equipamentos separados, sobretudo pela natureza do objeto da empresa falida, sujeitos à deterioração exacerbada quando sem utilização. Da mesma forma, não se pode ignorar que os produtos oferecidos no mercado de consumo pela empresa devedora possuem marca forte e já consolidada por décadas, sendo que a manutenção da produção deles garantirá a manutenção do valor de avaliação da marca. Outro ponto que ainda conta a favor da manutenção por hora das atividades produtivas é a notícia de que há propostas ou negociações possíveis que possam levar ao arrendamento da unidade produtiva ou das marcas para industrialização por conta e ordem de terceiro. Certamente, a continuação das atividades favorecerá essas oportunidades de negócio que poderão gerar rendimentos, seja para a administração da própria falência, seja em favor do pagamento dos débitos dos credores. Da mesma forma, procede a pretensão da administradora judicial e do Ministério Público de que as atividades de gestão sobre a continuação provisória das atividades se dê por meio de nomeação de profissional especializado em administração negocial, gestora judicial, com atividade supervisionada ou fiscalizada pelo administrador judicial e com remuneração e atribuições de responsabilidade civil próprias. Neste sentido, embora a legislação de regência não tenha destinado dispositivos específicos sobre a nomeação da gestora judicial, para o caso de continuação provisória das atividades na falência, por certo que uma leitura mais ampla e teleológica do texto da lei, especialmente nos artigos 64 e 65, que tratam da possibilidade de afastamento de gestores e sócios da recuperanda para o aperfeiçoamento da administração empresarial, podem servir de sustentação para a nomeação de gestora judicial, inclusive na falência, apenas se fazendo uma ressalva, que os custos devem ser moderados, sob pena de o remédio se tornar um veneno e, no lugar de favorecer a massa falida, militar contra ela. Outro ponto relevante é que, se num primeiro momento a empresa administradora judicial considera viável a continuação das atividades, por certo que após assumir de fato os estabelecimentos e se inteirar completamente das atividades e prática que vinha sendo adotadas pelo falido, poderá chegar à conclusão diversa. Assim, antes que esse juízo se defina de forma mais perene sobre a possibilidade de continuação das atividades, faz-se necessário que a gestora nomeada apresente, no prazo de 30 dias, um relatório substancial sobre a viabilidade da continuação das atividades, bem como suas vantagens, como, por exemplo, as possibilidades de alienação rápida
dos ativos, arrendamento, inclusive sobre a condição da força de trabalho existente. Com tal apuração, esse juízo poderá, juntamente com a administradora judicial, apurar realmente se convém a manutenção das atividades que inicialmente se está deferindo. Assim, em caráter provisório, determina a continuação das atividades do falido sob o comando da agora nomeada como gestora judicial, a empresa FK Consulting Pro Consultoria Limitada, representada por Frank Koji Mijiyama, com domicílio e endereço na Rua Olimpíadas, Vila Olímpia, em São Paulo, para a condução dos negócios, objetivando assim o cumprimento dos princípios norteadores do Instituto Falimentar, a preservação dos empregos e a maximização do valor dos ativos. Ainda consigna-se o imediato afastamento dos atuais gestores da empresa falida. À gestora judicial se transfere todas as obrigações e deveres atinentes à gestão do negócio previstas na lei de falência, sob fiscalização da administradora judicial. Deverá a gestora nomeada apresentar no prazo improrrogável de 30 dias relatório substancial sobre a possibilidade e vantagens da manutenção provisória, da continuidade das atividades para os interesses da massa falida, sob pena de revogação imediata com a paralisação completa das atividades. No mesmo relatório, deverá a gestora abordar o cenário que envolve os empregados, que permaneceram trabalhando e o regramento jurídico que lhes será aplicável. Com a apresentação do relatório, a decisão sobre a manutenção das atividades seja tomada após ouvida a administradora judicial e o Ministério Público. No prazo de 15 dias, deverá a gestora nomeada apresentar proposta de remuneração para os serviços a serem prestados durante a permanência das atividades, levando na conta, como já consignado no início dessa decisão, que a remuneração conjunta da administradora judicial, somada com a remuneração da gestora, deve-se fazer o possível sem prejuízo para os interesses da massa falida. Desde já se consigna que, como a empresa devedora está sem liquidez ou caixa suficiente, o que provavelmente seus ativos não consigam nem mesmo pagar os credores prioritários, os valores devidos à gestora judicial, assim como já consignada em relação à administradora judicial, doravante deverão ser considerados como despesas da massa, como forma de garantir a administração da falência. Deverá a gestora judicial ainda comunicar por ofício, tão logo identifique o representante sindical ou não dos empregados, que foi autorizada a continuação provisória das atividades até que se tenha alienação dos ativos, o que possibilitará, ao menos de forma temporária, a manutenção de parte da força de trabalho da empresa falida, conforme a conveniência da gestora judicial. Por fim, determinada a manutenção provisória das atividades, necessário se deliberar sobre a manutenção ou não do regime especial de tributação imposto pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, conforme já noticiado. É que, com a quebra da empresa devedora, deixam de existir os fundamentos que embasaram a autorização deste juízo quanto à manutenção do regime especial de tributação, mesmo porque, com a continuação, ainda que provisória, das atividades, nova gestão estará à frente da empresa e o passado de dívidas e créditos fiscais devidos somente passa a ser relevante do ponto de vista da formação do quadro geral de credores e dos pagamentos futuros após a liquidação dos ativos. Assim, oficia a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Cumpra-se com presteza. Complicado, né? Complicado.
Os funcionários voltarão a trabalhar sem ter uma expectativa de pagamento dos salários atrasados, das férias. Agora, o que é inacreditável é que fica evidente que, mesmo em crise, os empresários receberam seus prolabores acima do que era previsto. Contrataram uma consultoria, que eu não sei quem é, porque não foi informado o nome, com os valores absurdos, mesmo a empresa enfrentando crise. Agora eu pergunto, e o que move a indústria? São os trabalhadores. Eles receberam o mesmo atendimento, enquanto os donos receberam seus prolabores normalmente. Aliás, acima do que estava previsto, pelo que foi dito ou insinuado aqui na sentença. Uma consultoria recebendo milhares e milhares de reais. Mas os trabalhadores sem nada receberem. Olha, eu não sei se é motivo para comemorar essa decisão. Sinceramente, não sei se é motivo para comemorar essa decisão. Porque não fala. Vai pagar imediatamente os funcionários da Malta, que estão parados há tanto tempo? Esse maquinário parado durante mais de 30 dias, a produção será retomada? Vamos ter que buscar essas informações com o administrador judicial, né? E também agora com o gestor judicial. Porque os donos são afastados de todo o processo. Criaram a crise e agora quem vai responder é a administradora judicial e o gestor judicial. Repito, não sei se é motivo para comemorar tanto. É uma continuidade provisória. Vamos ver, vamos fazer um teste. Se o dinheiro que entrar começar a dar para pagar os credores, continua. Se não, vai fechar de vez. Ficou claro na sentença. Ficou claro. Por isso que é bom a gente ler exatamente a sentença na íntegra para não ser enganado. A decisão é essa, é dura. Ficou claro e evidente que a empresa não cumpriu aquilo que estava previsto no período de recuperação judicial, apesar de alertada pela justiça. O juiz, pelo que se entendeu, deve ter imaginado o seguinte: a marca é forte, tem uma boa venda na região, então vamos dar mais um prazo aí de 1 mês para a empresa funcionar e vamos ver se ela consegue se reerguer. Se não conseguir, vai fechar definitivamente. E ainda com a possibilidade de retomada dos negócios, com a falência decretada, de ter um arrendamento ou mesmo a venda. Vamos aguardar. Mas o que todos nós esperávamos, obviamente, além da continuidade, a retomada das atividades, porque parou. A indústria parou. Vai recomeçar agora. O que nós esperávamos era a retomada, claro, dos serviços, funcionamento da indústria, mas também uma proposta de pagamento do salário desses funcionários. Muitos funcionários já começaram a trabalhar em outro lugar, buscar dinheiro, porque ninguém... Como é que paga aluguel? Como que paga prestação? Como que paga comida sem salário? Muitos já, inclusive, deixaram a cidade para fazer serviço em outra localidade. Voltarão agora à empresa? E o recolhimento do fundo de garantia? Enfim, tem muita coisa para ser esclarecida. Mas foi bom, eu sei que é muito desgastante, muito cansaço a gente ter que ler tudo isso. Mas é bom para a gente entender. É bom para a gente entender tudo o que está acontecendo. Os funcionários receberão já, não receberão, darão mais um voto de confiança? Vamos tentar conversar com o gestor judicial, com a administradora judicial, para tentar buscar essa
informação. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Começamos a semana com uma boa notícia parcialmente. A empresa vai voltar a funcionar, mas ainda não temos nenhuma novidade com relação ao pagamento do salário dos servidores. Mas produzindo, é possível que o dinheiro tenha. Parada é que não vai ter. Então, aguardemos. Eu diria que essa sentença, na verdade, é mais um voto de confiança agora no gestor judicial para soerguer a empresa. Tá bom, minha amiga? Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos. Amanhã a gente estará de volta, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Tchau!